Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos, de aprendizados. Hoje nós teremos nossa irmã Edna Santos, que participa da Federação Espírita Pernambucana. Ela vai nos trazer o tema Espíritas pela segunda vez. Então, para iniciar os trabalhos, vamos elevar o pensamento ao Criador, harmonizando com a espiritualidade amiga da casa, para que tenhamos em uníssono um pensamento único da paz, da harmonia, as boas luzes, bons frutos que recaiam sobre todos nós, encarnados e desencarnados. E essa graça que rogamos ao Criador se espraie por toda a humanidade sofrida, por onde houver dor, e Jesus, com a sua misericórdia, com sua bondade, esteja presente, minimizando as dores, os sofrimentos daquelas criaturas, os que sofrem nas guerras, os fugitivos das tiranias, em todos os casos em que será necessário o alento e o conforto. Assim, agradecendo a oportunidade e rogando a espiritualidade amiga da casa pela harmonia em que entramos agora, passo a palavra à nossa irmã Edna Santos para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Boa noite, todo mundo bem? Tranquilinhos? Graças a Deus. Sabemos que estamos aqui bem amparados, não é? Pelos nossos amigos espirituais que não descansam momento nenhum. Quem lê aí as obras de André Luiz vai ver que eles tiram um minutinho só para olhar as estrelas, né? Para se revigorarem, porque o trabalho deles é muito grande, meus irmãos. O trabalho dos espíritos que já estão nessa batalha, né? Na batalha da autoperfeição. Porque ela é uma meta. Quem trabalha com planejamento estratégico sabe que nós precisamos, para tudo na vida, a gente precisa planejar. E na vida a gente precisa ter metas, objetivos, né? Diretrizes, senão a gente não consegue. Precisamos ter realmente esse caminho, esse norteamento. E, logicamente, não precisamos ingressar no curso de administração ou de MBA para a gente aprender a planejar, porque o planejamento ele já é inato. Deus já nos deu essa condição de nós nos planejarmos para fazer qualquer coisa, né? Antes de vir para aqui, eu me planejei, não é? Tinha lá o convite, dia 15, tal hora, aí eu tenho que sair de casa tal hora para poder não chegar atrasada, enfim, a gente se planeja para tudo na vida. E a evolução também, ela deve ser planejada por nós. Então, os espíritos, eles nos ajudam muito nisso, a cumprirmos as nossas metas, os nossos objetivos, porque quando nós saímos da espiritualidade, saímos com um plano, com um planejamento. Esse planejamento já vem dizendo, em suma, o que vai me acontecer durante a minha existência física. Nesse plano, eu coloco, inclusive, os compromissos que eu tenho que cumprir na minha próxima existência. Então, a nossa vocação para determinada profissão também estava lá, no plano, não é? A gente coloca lá no plano, quero nascer em tal lugar, em meio a tal família, que vai me dar as condições de eu poder sair da situação que eu preciso resolver, enfim. E a gente sai de lá, inclusive, não é? Já com o dia da volta estabelecido. Claro que esse dia do retorno, ele pode ser mudado, a depender da necessidade, não é? Chico Xavier dizia que a volta dele tinha sido mudada várias vezes, né? Divaldo também diz isso. Ai, meu Deus, quando eu penso que é a hora de ir, ainda vou ficar um pouco e tal. Então, vejam, tudo tem plano, não é? Tudo tem objetivo. Então, o Carlos Lomba, que foi esse espírito que ditou essa mensagem, Espíritas, pela segunda vez, numa obra chamada Ceareiros de Volta, que é de diversos espíritos, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Então, o Carlos Lomba, ele vai dizer o seguinte, que a quantidade de profitentes espíritas aumenta e vai aumentar a cada dia. O que é que significa dizer? Que o número de espíritas vai aumentando aqui na Terra.
esses espíritos que vão chegando, eles já vão trazendo consigo, também como nós, o compromisso de serem espíritas. Então, eu não estou aqui no espiritismo aleatoriamente. Não foi uma escolha assim, não tem escolha, eu vou ficar aqui. Não, não é assim. Nós estamos espíritas porque escolhemos ser espíritas. Por isso que, em determinados momentos na casa espírita, somos chamados a algum tipo de responsabilidade. O presidente da casa não é presidente por acaso. A diretoria da instituição não é por acaso. As pessoas que vêm àquela casa espírita não são por acaso. Há um planejamento para que isso aconteça, para que nós possamos, em meio a essa proteção, essa ajuda, essa infraestrutura, nós podemos cumprir os compromissos que nós viemos aqui cumprir. Então, aqueles sonhos que nós temos, né, os desejos que nos assomam a alma, são exatamente frutos desse planejamento que a gente fez antes da nossa encarnação. Mas tem outra coisa, o Espiritismo, além de nos dar essa condição, ele nos informa o que realmente é a vida. Né? O que que norteia a vida física? Qual a necessidade de eu ter encarnações? Deus já não podia ter me criado perfeita, por exemplo, sem precisar passar por sofrimentos, passar por dissabores, dores. Obrigada, Luiz. Passar pelo aperreio, né, como a gente diz aqui no Nordeste. Por que Deus me fez assim, a ponto de eu ter que passar pelas provações, passar pelas dores, pelos sofrimentos? Tem pessoas que a vida dela é um drama só. Por que isso, não é? Porque nós somos imortais. E a cada uma dessas existências que a gente vem passar, não diria um teste, não é? Porque senão a gente pensa que Deus está testando a gente o tempo inteiro. Não é assim. Nosso Pai, ele não testa, ele oportuniza. É diferente, né? Ele nos dá a oportunidade da reencarnação. Quando a gente sai lá da vida espiritual e vem para a vida física, a gente traz com a gente o custo de oportunidade que Deus nos dá. Ou seja, tudo que eu já sei, tudo que eu já recebi, eu vou ter que saber reverter em bem para mim. E, se possível, para o bem também daqueles que estão comigo, porque as vicissitudes, elas não são somente minhas, não é? Eu vivo com as minhas irmãs, então as vicissitudes delas influenciam nas minhas, e as minhas nas delas. Então, tem essa reciprocidade, essa troca, não é? Não somente de energia, mas também de provas que a gente precisa passar na vida, porque quanto mais o espírito se fortalece, mais rápido ele chega à sua perfeição. Porque ele mais fortalecido, ele consegue segurar, né, na hora da dificuldade. E o Espiritismo, ele nos prepara exatamente para essa hora do testemunho. A vida da gente vai num ritmo mais ou menos igual, daqui a pouco acontece uma coisa que dá uma revirada na vida da gente. Imagine a gente estar nesse momento frágil, medroso, ansioso. Claro que nós vamos, né, adoecer, ter algum tipo de distúrbio mental. Então, o Espiritismo vai nos preparando para quando chegar essa hora, eu estar ali firme e forte, e poder superar todas as dificuldades. Lamentavelmente, nem sempre a gente se prepara para esses momentos mais difíceis. A gente acredita que tudo vai ser um mar de rosas, até chegar um dia. Mas é bom a gente estar sempre preparado. Não sabemos qual foi o momento que lá na espiritualidade nós determinamos para passar por determinada provação. Provação mais que exige muito mais de nós, não é? Presença física, presença de espírito, para que a gente possa superar essas dificuldades. Senão a gente vai acabar, né, no sofá lá do analista, do psicólogo, e vai ter que dar uma força para a gente poder não se desestruturar totalmente, né? Então, meus irmãos queridos, eles dizem aqui que o número de profitentes vai aumentar, aumenta e vai aumentar. O que é que significa dizer isso? Que as pessoas, quando retornam para a espiritualidade, já com algum conhecimento espírita, lá elas vão ter muito mais condição de observar melhor como é a vida aqui na Terra, ou em outro planeta, a depender da sua encarnação. Porque nós aprendemos aqui com o Espiritismo
que os planetas são habitados, não é somente a Terra, não é, que tem habitantes físicos como nós. Jesus já disse isso. Na casa de meu pai existem muitas moradas. E essas moradas são físicas e espirituais também. Conhecemos várias colônias espirituais já, não é? Já temos esse conhecimento, mas sabemos também que Marte, Júpiter, Urano, Netuno, Plutão são planetas habitados, como a Terra também é. Tem um livro chamado Cartas de uma Morta. A mãe de Francisco Cândido Xavier, Dona Maria João de Deus, ela psicografou essa obra e lá ela diz como é a vida em Marte, como é a vida em Vênus, em Saturno. E vejam, não é? Graças a Deus, a doutrina espírita vai dando para a gente esse horizonte, que antes o horizonte acabava no inferno ou acabava no céu, ou aqui na Terra, porque há pessoas que acreditam que morreu, acabou. Depois da morte é o nada, são as pessoas que são consideradas nihilistas, né, ou materialistas. Elas acreditam que depois da morte, o que é que tem lá? Não acreditam nem em céu, nem em inferno, né? Acreditam que é o nada mesmo. Então, imaginemos uma pessoa, quando chega uma pessoa nessa condição, dessa crença, quando ela chega do outro lado da vida, a surpresa, né, que ela tem. Como muitos espíritos que vêm para as nossas reuniões mediúnicas e se mostram perplexos diante do que eles agora estão vendo, e que eles não tinham ideia de que isso acontecia depois da morte, né? Então, é muito importante a gente saber o que acontece com a gente depois do corpo físico, que tem um tempo de validade, ele vai morrer. Mas eu, enquanto entidade espiritual, não morrerei nunca. Eu sou imortal. Então, é importante saber como é essa imortalidade. Deus nos deu essa graça, olha que maravilha, da imortalidade. Imaginemos, meus irmãos, se a gente tivesse uma existência só. Então, eu, por exemplo, que nunca aprendi matemática, eu sei o básico de matemática, e eu adoro matemática, apesar de não conhecer matemática. Nossa, vou morrer e nunca vou aprender matemática? Sabemos que isso pode acontecer na próxima encarnação. Outro tipo de conhecimento, outro tipo de arte, ou qualquer coisa que a gente gostaria de dominar, e nesse momento a gente não tem condição. Pais que pensam, ai meu Deus, vou desencarnar e não deixo nada para os meus filhos, né? Imaginemos se esse pai tivesse uma vida só, esse filho tivesse uma vida só. Deus nos deu a graça da imortalidade, para que aquilo que a gente não conseguiu realizar numa encarnação, nós possamos realizar na próxima encarnação. Então, o trabalho doutrinário que nós exercemos na Casa Espírita, as nossas ações sociais, tudo isso nos ajuda a ter um contato mais apurado com a doutrina espírita. É por isso que o Carlos Lomba diz que nós já estamos na Terra com a 5ª geração de espíritas. A gente pode imaginar o seguinte, que desde muito tempo que espíritos já muito entendidos de espiritismo chegaram aqui na Terra. Nós sabemos, por exemplo, que o próprio Allan Kardec, muito embora foi criado numa religião protestante, os pais dele eram adventistas, ele foi criado numa rigidez religiosa muito grande, né? Uma criança que desde pequena tinha regras, porque a própria religião ditava as regras domésticas. Hoje as pessoas estão muito mais afastadas da religião, né? Nós sabemos. Muitos pais criam os filhos, eu não quero levar o meu filho para a minha religião, vou deixar que quando ele crescer ele escolha. Olha, isso é um perigo muito grande, não é? Porque e se ele não escolher nenhuma? Se ele desregrasse? Porque a religião, quer queira, quer não, ela nos mostra a realidade pós-morte, não é? O que acontece com a gente depois da morte. E daí os pais vão guiando os seus filhos na sua educação de acordo com as suas crenças. Então, deixar que a pessoa escolha depois, tudo bem, ela pode depois mudar de religião. Escolher não ficar naquela que os pais dela lhe orientaram. Eu não quero mais essa religião, quero saber de outra. Aí é outra história, é livre-arbítrio. Mas, enquanto criança, os pais têm o dever de orientar seus filhos, né? Principalmente dos 0 até os 7 anos. É muito importante isso. Então, vamos lá. Eles dizem, então, que nós precisamos, não é? Que nós estamos na 5ª geração de espíritas. Eu conversava com uma colega dia desses e ela disse, na minha avó já era espírita, ela já nasceu no berço espírita. Muitas pessoas já nasceram, não é? No berço espírita.
Então, a quantidade de pessoas que já têm noção do espiritismo é muito grande. Eu fazia uma pesquisa sobre religiões e vi que o espiritismo é uma das 10 maiores, aliás, está entre as 6 maiores religiões. E o espiritismo é muito jovem, enquanto que a Igreja Católica é milenar, a Igreja Evangélica é secular, a doutrina espírita só tem 1 século e mais 65 anos. Nem 200 anos ela tem ainda. Então, isso indica que o Carlos Lomba estava com a razão. Muitas e muitas pessoas já estão aderindo ao movimento espírita e à doutrina espírita. Sem falar que aqui no Brasil nós somos a maior nação espírita do planeta, não é? Quantos centros espíritas já existem hoje na Europa, na Ásia, na África, em vários lugares do mundo, graças aos brasileiros que se mudam do Brasil e fundam centros espíritas fora do Brasil. Esse número já é bem elevado. Claro que o número de espíritas somos poucos ainda, mas a quantidade de simpatizantes é enorme. Imaginemos, nós somos quase 4 milhões de espíritas no mundo. Temos mais de 14 mil centros espíritas no mundo. Somos um número, mais ou menos 27% é um número baixo, né? Mas, em compensação, nós temos mais de 40 milhões de simpatizantes espíritas. Pessoas que não são realmente trabalhadoras espíritas, mas elas simpatizam com a doutrina, leem as obras, participam das atividades das casas espíritas, o que significa dizer que esses 40 milhões têm uma chance muito grande de se tornarem trabalhadores espíritas lá no futuro, não é? Então, eles vão dizendo o seguinte, o Carlos Lomba vai dizendo o seguinte, que a nossa dedicação ao trabalho social que as casas espíritas realizam, o exercício da mediunidade, nós sabemos que a base da doutrina espírita é a mediunidade. Foi através da mediunidade que os espíritos superiores puderam não somente provocar os fenômenos espíritas, mas também realizar a transferência de informações. Então, quando Kardec escolheu uma equipe de médiuns para receberem as orientações dos espíritos, ele foi intuído a fazer isso. Mas por que Kardec escolheu só pessoas jovens e não pessoas mais experientes? A ideia era que o jovem ele ainda não está com a sua psicologia totalmente formada. Então, ele tem menos possibilidade de ser maldoso, malicioso, do que uma pessoa já com seus 35, 40. Aliás, tem uma música que diz, né? Não acredite em ninguém com mais de 30 anos. É uma música até antiga da Elis Regina, né? Então, Kardec preferiu os jovens. E principalmente naquela época, que os jovens daquela época não tinham as redes sociais, nem tinham a TV, o cinema, não é? Ou seja, era uma coisa muito mais, os jovens eram muito mais ingênuos do que hoje. Hoje nós sabemos que pelo contato que eles têm com as redes sociais e com... Né, a gente tira isso pelas aulas de evangelização. Antes, as salas de evangelização eram lotadas. Quando eu cheguei na federação, na década de 80, as salas de evangelização eram lotadas. Os pais ficavam na fila de espera para colocar os filhos para a evangelização. Hoje você procura os jovens, cadê os jovens? Sumiram todos das salas de evangelização. Tudo isso porque o mundo de hoje tem atrativos demais, né? É muita coisa que atrai o olhar do jovem e ele deixa o que realmente seria muito importante para ele e, às vezes, adere a determinadas influências muito negativas. E, principalmente agora, depois da pandemia, não somente sumiram os jovens da sala de evangelização, os evangelizadores sumiram também. Então, nós estamos passando por uma situação muito difícil, não é? No momento, uma situação delicada, em que a alma humana está sendo desafiada nos seus valores. Quais são os valores que eu tenho para que eu possa me pautar no bem e na verdade, não é? Então, vejam a responsabilidade da família. A família é o órgão mais importante dessa mudança de status, de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Aqui, Carlos Lomba também lembra os pais, a dedicação dos pais
para que seus filhos, né, tenham um bom norteamento na sua vida, e assim ele possa realmente chegar lá com mais facilidade. Então, meus irmãos queridos, é a porta estreita que Jesus falava, né? Quem gosta de facilidade vai pela porta larga, né? A porta é enorme, passa muitos de uma vez, mas a porta estreita não. A porta estreita passa poucos de cada vez. E aí a dificuldade é maior, então as pessoas preferem a porta larga porque é mais fácil, né? A porta estreita é muita dificuldade, é muito isso, é muito aquilo, eu vou por essa, que é muito mais fácil. Aí encontra lá, não é, as coisas mais difíceis para ele assimilar. É ilusão apenas, não é? Então, vejam, eles dizem aqui que os princípios espíritas, pouco a pouco, automatizar-se-ão no cosmo e na mente das pessoas. Então, vejam, a gente já está iniciando agora a nossa trajetória como espíritas. Eu acho que essa é a minha primeira vez como espírita, não é avaliando, porque cada um tem condição de fazer isso, todo mundo tem condição de se autoavaliar, e eu vejo que, pela minha condição ainda, eu não sou espírita pela segunda vez, eu sou espírita ainda pela primeira vez, mas conheço muita gente que eu sei que está pela segunda vez. E eu fico muito admirada com a dedicação dessas pessoas. Eu me lembro de pessoas que nunca saíram da minha mente. Quando eu cheguei na federação, a pessoa que me recebeu lá, nunca vou esquecer essa pessoa. Estava lá no portão recebendo as pessoas. Depois, a pessoa que me atendeu lá dentro, no atendimento fraterno. Depois, as pessoas que foram meus facilitadores nos grupos de estudo. Pessoas que foram presidentes, dirigentes lá da federação. São pessoas que nunca sairão do meu coração. Porque eu devo muito a elas, como referência para a minha vida enquanto espírita que eu sou. Aí eu os vejo como pessoas que já tinham um conhecimento muito mais aprofundado da doutrina espírita do que eu. Muito embora eu estude, muito embora eu me esforce, não é? Mas como não estamos aqui para cobrar a perfeição de ninguém, mas, na verdade, apenas passar a ideia de que ser espírita é muito interessante, é muito importante, e é bom também. E os católicos colocam que eu sou feliz por ser católico, né? Nós diríamos que ser feliz por ser espírita também é uma realidade. Kardec fala isso lá no Livro dos Médiuns, quando ele diz assim, lá naquele capítulo 3º, quando ele vai falar do método espírita, ele vai dizer o seguinte, que o espiritismo anda no ar e que ele vai se propagar pela força mesma das coisas, porque torna felizes aqueles que o professam. Allan Kardec. E ele diz que o verdadeiro espírita tem que lenir corações. O que é isso? Consolar pessoas aflitas, ajudar pessoas necessitadas. Então, vejo que nós já estamos já no caminho, não é? Buscando, quando não é do ponto de vista material, porque nós espíritas somos, inclusive, reconhecidos socialmente pelas caridades que fazemos, não somente as caridades das cestas básicas, das roupas, não é? Das gestantes que recebem lá seu enxovalzinho para o seu bebê, ou para o idoso que recebe assistência, não somente material, mas também assistência psicológica, né? São preparados, inclusive, para encarar a velhice, que é uma das fases do espírito encarnado. Né? Às vezes, a velhice para uma pessoa é um drama, então a casa espírita também abre as portas para os idosos, ela também abre as portas para os bebês, que estão chegando agora, já existe a evangelização de bebês. Então, vejam, há muito que se fazer dentro das instituições espíritas, né? E aí o espírito vai dizendo que a gente pode, então, ir definindo qual é a nossa posição no momento enquanto espíritas aqui na Terra. Então, o que é mais importante, ele vai dizendo aqui, que essas informações elas vão se automatizando, né, na nossa mente e também pelos reflexos morais condicionados. Olha que interessante. Depois que eu me tornei espírita, nunca mais eu pequei em paz, não é? Porque quando a gente faz uma besteira, vem logo, ai meu Deus, eu fiz uma besteira. Antigamente eu nem imaginava que tinha feito uma besteira. Então, os ensinamentos espíritas já vão dando para a gente esse insight. Eita, eu não devia ter falado assim, eu não devia ter dito aquilo, eu não devia ter feito aquilo. Olha que coisa interessante. Uma época atrás, isso nem passava pela minha cabeça. Então, na verdade, não é? Há esse automatismo moral condicionado pela criatura e assentados em sentimentos.
não são assentados em falsos valores, mas em sentimentos intuitivos da existência de Deus. Imaginemos, meus irmãos, vivermos sem entender a existência de Deus, a sua soberania, a sua justiça, a sua misericórdia, né? Então, uma das coisas que o espírita vai desenvolvendo é o gosto pela leitura, o gosto pelo estudo. Uma casa espírita sem estudo não é uma casa espírita. Ela precisa do estudo. O estudo é o lastro. É o estudo que vai nos autoiluminando, vai nos dando a fé raciocinada e a fé inabalável. Sem o estudo não tem como ter fé. Fé não se pega no ar. Fé é uma construção. Nós vamos construindo a nossa fé. E daí, o gosto pela leitura é um dos reflexos condicionados morais que a criatura vai desenvolvendo, não é? Então, o espiritismo também, ele vai nos explicando o porquê do dia a dia da vida. Imaginemos que sem a reencarnação, como nós poderíamos explicar? E uma das bases, um dos pilares da doutrina espírita é exatamente a pluralidade das existências, a reencarnação. Eu me tornei espírita porque eu acredito na reencarnação. Imaginemos um espírita que não acredite. Será que existe algum espírita que não acredite na reencarnação? Pode ser, de repente. Oi? Pronto. Isso. Convicção. Não por convencimento, mas por convicção. É diferente. Porque uma coisa é eu convencer uma pessoa de alguma coisa, outra coisa é eu me convencer. Porque eu posso tentar e não conseguir convencer. Mas quando eu me convenço, aí é outra história, não é? Então é preciso que nós tenhamos a convicção de que nós somos espíritas, não é? Então as paixões inferiores, elas vão se tornando cada vez menos, digamos assim, influenciadoras da nossa vida, norteadoras da nossa vida. Lá no Livro dos Espíritos tem a questão 909, 910, 911, 912, que Kardec vai falando, vai trazendo para a gente, pelos espíritos superiores, como nós podemos vencer nossas paixões ainda equivocadas, porque paixão é coisa boa. Eu ser apaixonada por algo não é mal, não. Agora, quando eu exagero nessa paixão, né, quando eu transporto, me saio dos limites, aí ela torna-se uma paixão doente. Mas enquanto essa paixão for sadia, for salutar, é bom ter paixão, senão a gente não sai do lugar, né? E daí ele vai dizer que para muitos de nós, vencer mais paixões depende da nossa vontade. A vontade, a força da vontade é que faz com que a gente lute contra as más tendências e as más inclinações de que ainda somos forçados, né? Então, vejam, meus irmãos, ele fala também que o Espiritismo dá a maior prova da eternidade através da consolidação dos postulados que a gente vai defendendo e que a gente vai guardando na nossa consciência. Vejam, quando perguntaram Kardec perguntou aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, eles responderam na consciência. Então, vejam, a nossa consciência, é por isso que eu disse para vocês que agora eu não faço nada errado que eu não perceba. A minha consciência já deu um certo salto de qualidade. E em muitas pessoas acontece também, não é só comigo, não. Então, a Terra, atualmente, ela recepciona a 5ª geração de profitentes do Espiritismo. É por isso, né, ele falou isso que na década de 60, esse livro é da década de 60. E o Carlos Lomba, então, ditou essa mensagem lá pelos idos de 1964. Então, vejam, já existia naquela época a chegada de muitos espíritas aqui na Terra. E ele fala que é a 5ª geração, composta de número maior de criaturas que receberão a responsabilidade espírita pela 2ª vez. Então, ele diz que esse evento é de suma importância na espiritualização da Terra. Então, é por isso que quando acontecem calamidades, nós estamos vivendo tempos calamitosos, muita coisa acontecendo aí de uma vez, é nesse momento que nós devemos demonstrar o nosso conhecimento espírita, a nossa fé espírita. É nesse momento, né? Então, muitos de nós conseguiu fazer isso, mas teve uma boa parcela que não conseguiu. São aquelas pessoas que, lamentavelmente, não estão mais retornando ao trabalho. Resolveram seguir outras religiões, ou não ficar com religião nenhuma, ou fugir da responsabilidade, ou os parentes não deixam que ela volte
Ah, você não vai voltar mais para o centro, não. Você não pode, você está doente, você está idoso, você está... E começam a criar obstáculos para que as pessoas não retornem ao trabalho anterior. Então, o Espiritismo vai nos ajudar a entender, inclusive, essas coisas, essa situação que estão acontecendo. A Casa Espírita que nem abriu ainda as suas portas, né? Então, o Espiritismo é a nossa causa comum, meus irmãos. É comum porque o Espiritismo está em todas as religiões. Não que ele queira, digamos assim, assambarcar as religiões. Porque Leon Denis até falou isso no congresso que ele participou. É o primeiro congresso espírita de Paris, em 1924. Ou foi 25, um desses 2 anos. Leon Denis disse isso, que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas ela é o futuro de todas as religiões, porque houve nesse congresso vários debates, e um deles, inclusive, foi de uma pessoa que disse que o Espiritismo não era religião. E aí foi quando o Leon Denis, na sua fala, ele foi, inclusive, o presidente desse congresso, ele e mais uma pessoa aqui do Brasil, o Brasil já era proeminente da época, lá no século ainda 20, né? Era proeminente já no Espiritismo, e aí o Leon Denis, quando chegou na sua vez de falar, ele disse essa frase, que o Espiritismo não é o futuro, ou seja, as pessoas confundem, porque Jesus disse que no futuro será um só pastor e um só rebanho, né? Então as pessoas acreditam que Jesus estava dizendo que só vai ter uma religião e que seja uma pessoa de destaque, que vai ser, digamos assim, a dominadora da religiosidade do planeta. Isso não pode acontecer, porque nós ainda somos imperfeitos. Por isso que Kardec disse que o Espiritismo não tinha que ter um chefe. Não tem chefe no Espiritismo. Por isso que ele disse que deveria existir uma organização. O que é a organização? É um conjunto de pessoas que formam uma determinada entidade, uma determinada sociedade, não uma criatura. Porque se essa criatura falhar, vai tudo por água abaixo. Então, não pode haver o chefe do Espiritismo. Por que ele disse isso? Porque chamavam Kardec de chefe do Espiritismo. Não é? Eu tenho uma colega que o marido dela, ele se tornou espírita depois, mas antes dele ser espírita, ele dizia que Allan Kardec foi o maior pai de santo que ele já conheceu na vida dele. Ele ficava tirando onda, né, com a esposa, mas depois ele se converteu, Fernando, ao espiritismo. Como também nós tínhamos uma colega que ela disse para a gente na aula, no estudo, que ela já foi protestante, e ela disse que o pastor mandou ela para lá, para a federação, para nos espionar, saber o que é que a gente falava, o que é que a gente fazia lá dentro da federação. E ela dizia ao pastor, olha, não tem nada demais lá, o pessoal fala de Deus, o pessoal fala de Jesus, mas o pastor não estava convencido. Não, volte lá e continue lá. Resultado, ela se tornou espírita, foi até presidente de casa espírita, não é? Então, existe essa condição de que, como Jesus falou, um só rebanho, um só pastor, as pessoas pensam que só vai ter uma religião na Terra, e vai ter um chefe lá, uma pessoa importante, que na época foi Pedro. Só que Pedro entendeu errado o que Jesus disse para ele, né? Pedro, tu és pedra, ou seja, tu és um homem forte, um homem bravo, um homem corajoso. Então, funda em ti a minha igreja. Só que ele pensou que era uma igreja assim, 4 paredes, telhado, né? Na verdade, Jesus não falava de templos de pedra. Jesus falava da igreja interior, a igreja do coração. E aí, hoje, nós temos, não é, essa diversidade de religiões. Eu me lembro que o padre Quevedo, antes de desencarnar, ele fez um levantamento e ele contou mais de 60 mil religiões diferentes. Então, o homem está bem abastecido de religiões. Agora, ele está mal abastecido de religiosidade. É disso que nós precisamos, porque a religiosidade ela vai nos dar a condição de conviver em todas as religiões ou em nenhuma religião. Não necessariamente termos uma religião, não é? Então, meus irmãos, o Espiritismo é, portanto, a religião que vai estar em todas as outras, não que ela vai ser todas. Lembram do colar de pérolas, não é? Emmanuel faz essa metáfora lá no livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele compara o Espiritismo a um colar de pérolas. O que é um colar de pérolas? Né? Tem lá um cordão e vai unindo as pérolas, todas elas, formando um colar. Então, diríamos que o Espiritismo é esse cordão que passa por todas as pérolas, que une
as pérolas, mas não é a pérola. Então, na verdade, ele não vai ser o futuro, não é, digamos assim, a religião do futuro. Não existe essa pretensão por parte do espiritismo. Não falamos nem de nós, que somos os profitentes espíritas. Estou falando da própria doutrina espírita. Não há no bojo da sua conceituação, da sua concepção, nenhuma ideia de dominação. Não existe isso. Então, na verdade, ela vai ajudar todos os religiosos. Todo mundo vai continuar na sua religião, sem nenhum problema. Tanto é que na casa espírita a gente não pergunta qual é a religião das pessoas. Mesmo aquelas que chegam pela primeira vez. Ela chega lá porque ela foi levada até a casa espírita. Muitas vezes as pessoas nem entendem isso. Elas acreditam que vão na casa espírita porque querem. Ah, eu vou lá saber como é que é, tenho curiosidade de determinada coisa, vou ver como é que os espíritas se comportam, o que é que eles têm a me dizer, achando que é ele que está indo para lá. Na verdade, é o seu anjo guardião, espírito amigo, protetor. Às vezes é um pai que já desencarnou, uma mãe, uma tia, uma avó, alguém que ama aquela criatura e encaminha ela para lá. E ela acha que ela foi lá de livre e espontânea vontade. Na verdade, meus irmãos, somos nós que precisamos da doutrina espírita. Ela tem realmente as explicações para tudo o que nos acontece na vida, não é? Então, André Luiz, ele vai dizendo aqui algumas formas que nós podemos fazer para sermos bons espíritas, conforme o item 4, não é? De lá do capítulo Sede Perfeitos, lá o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para que eu possa ser um bom espírita, eu preciso não esquecer nunca a minha reforma moral. Porque Kardec ele estabelece 3 tipos de espíritas. O espírita materialista, que é aquele que vai lá só por causa do fenômeno da mediunidade, ele é curioso, ele gosta de saber como é que os espíritos se manifestam, como é que o médium atua numa manifestação. Ele está muito mais preocupado com a metodologia espírita do que com a moral espírita. O segundo tipo é o tipo de espírita moralista. É aquele espírita que acha ótimo aquilo que está acontecendo, mas ele acredita que aquela lição nunca é para ele, só é para os outros. Ai, como eu queria que meu marido estivesse aqui para escutar o que aquela moça está dizendo. Ai, era bom que a minha vizinha escutasse. Ou seja, a moral espírita é para os outros, para ela não. Então, a reforma íntima vai ficando de lado o tempo inteiro. E, finalmente, o espírita cristão, que é aquele que coloca em prática tudo que ele aprende na doutrina espírita. Então, André Luiz diz que uma das formas de sermos bons espíritas é sempre realizar a nossa reforma íntima. Não desprezar os deveres profissionais. Tem lá no livro de André Luiz, acho que Obreiros da Vida Eterna, o Cavalcante. A esposa dele largou ele porque ele só vivia dentro do centro, não saía de dentro do centro. Aliás, desculpem, não saía de dentro da igreja. Então, ele ficou muito doente e só quem ia visitá-lo era o padre da igreja. Então, a dificuldade que essa criatura teve para se auto-perdoar, porque depois que ele caiu a ficha e que ele viu que o casamento dele acabou porque ele era um fanático religioso. Então, vejam, não há necessidade de sermos fanáticos religiosos. Não devemos desprezar nem a nossa família. A família vem em primeiro lugar. Então, antes de estar aqui com vocês, eu atendi a minha família. Resolvi tudo que era para resolver entre a minha família. Essa é a nossa conduta. Em segundo lugar, aí vem a sua profissão e em terceiro lugar vem a sua religião. Então, nós temos deveres familiares, nós temos deveres sociais e nós temos deveres religiosos. Então, a gente tem que colocar a escala de prioridade. Já pensou eu me dedicar tanto à família espírita e esquecer a minha família lá? Meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meus irmãos. O pessoal, menina, cadê você? A gente esperou você para almoçar, esperou você para isso, e você não apareceu. Leve sua cama logo lá para o centro espírita. Porque tem pessoas que são assim, né? Não somente dentro da casa espírita, mas na igreja, no templo, em qualquer outro lugar. Então, nunca também nos ausentarmos das atividades de caridade. O exercício da caridade, meus irmãos, é o melhor que a gente pode exercitar. Muitos de nós precisam desabotoar o coração.
Eu tenho um amigo que sempre manda donativos, mas ele nunca vai entregar. É aquela história assim, é como se fosse uma espécie de descarrego de consciência. Eu dou, fiz minha parte, fiz caridade e pronto. Quando a caridade verdadeira é você olhar no olho do necessitado. Como é que você pode... Você vê de perto a situação dele, porque uma coisa é eu ver pessoas sofrendo pela televisão, outra coisa é eu pessoalmente ver a pessoa sofrendo. Então, o exercício da caridade ele precisa ser autêntico. Eu preciso ajudar olhando no olho do assistido, colocando valor, agregando valor naquilo que eu dou para as pessoas. Não somente dar, porque dar, até um robô faz isso. É só programar o robô para entregar. Entregue cestas básicas, o robô vai entregar. É um ato automático. O ato de caridade não pode ser automático. Ele tem que ser pessoal, ele tem que ser integrativo. Porque uma coisa é você sentir o sofrimento da pessoa, não é? Jesus, ele ia passando numa rua de Jerusalém e uma moça belíssima, linda, sensual. Ela ficava na porta do bordel, convocando os homens a entrar dentro do bordel, uma espécie de lugar assim, não é? Onde as pessoas vendem os seus corpos para viver. E ele foi passando e chamou a atenção daquela moça. Quem conta isso é Humberto de Campos, esqueci o nome do livro agora. E a moça, moço, venha, jovem bonito, eu tenho amor para lhe dar, prazeres para lhe oferecer. Aí Jesus disse, outro dia, hoje não. E ela ficou meio chateada porque ele recusou, ela era irresistível, uma moça belíssima. Passou-se o tempo, Jesus estava lá naquele poço de Betesda, que fica ali no centro de Jerusalém, chegou uma senhora. Ela sabia que Jesus estava fazendo milagres, estava curando pessoas, e ela chegou junto de Jesus e disse, por favor, venha atender uma moça que está à beira da morte. Ninguém quer chegar junto dela porque ela está com lepra. Aí Jesus foi. Quando ele entrou, ele reconheceu a moça. E ela reconheceu Jesus. Então, Jesus conversou com ela e ela disse assim, mas por que você está aqui? Ele disse assim, eu estou aqui porque o seu coração me chamou. Mas eu chamei você naquele dia e você não me atendeu. Ele disse, aquele não era o momento de lhe atender. Não é? Jesus não estava aqui para essas coisas. Não que ele não fosse homem, não é? Não que ele não fosse viril, não que ele fosse uma pessoa também como nós. Mas é claro que um espírito com muito mais sabedoria do que nós. E ele sabia que aquele desejo daquela moça era um desejo meramente material. Né? Porque o sexo não está no corpo físico, o sexo está na alma. Né? A gente desencarna e leva o nosso sexo conosco. O corpo fica lá, o corpo é só a matriz. E daí, ele disse para ela, eu vim porque nos seus olhos eu vi uma chama diferente. Então, ela estava naquele momento como prostituta, não porque ela quisesse ser. Ela estava ali por força das circunstâncias. Jesus sabia disso e não ia alimentar nela mais esse sentimento. E sabia que a hora de ajudá-la não era aquele momento, satisfazendo os desejos sexuais dela, mas sim os desejos morais e espirituais dela. Então, ele chegou na hora certa, no momento certo. E ela morreu nos braços de Jesus, agradecendo a ele muito por ele ter estado ali com ela naquele momento. Então, isso é caridade, é atender a pessoa nas suas maiores necessidades, né? E não somente apenas nas necessidades materiais. Outra coisa que nós podemos fazer para sermos bons espíritas é não negar o estudo. Não negar o estudo. A gente observa em determinadas circunstâncias da casa espírita que determinados problemas acontecem na instituição por falta de estudo, de preparo da própria doutrina espírita, não é? Eu conversava agora há pouco com o Calixto. Eu me lembro que, na época, quando eu cheguei na federação, a gente não podia fluidificar água em garrafas que não fossem brancas. Tinha que ser garrafa de vidro, tinha que ser branquinha, não podia ser de uísque, não podia ser de nenhum tipo de bebida alcoólica. Tinha que ser uma garrafa de outro tipo de produto. Outra coisa, não podia botar a água na geladeira. Vejam, sem estudo, a gente comete os mais diversos absurdos. Como é que uma garrafa, a cor da garrafa, o tipo da garrafa, vai impedir os espíritos de fluidificar a água? Hoje a gente faz em garrafa de plástico.
Imagina, não, garrafa de plástico, o fluido vai ficar intoxicado, porque a gente sabe que plástico é perigoso. Então, a gente não poderia nunca tomar água fluidificada. Era só falta de estudo. Aos poucos, quando a gente vai adentrando ao conhecimento espírita, nós vamos verificando que determinadas coisas não fazem sentido nenhum. Agora, sem estudo, aí começam a aparecer os modismos dentro da casa espírita, trazendo para dentro da casa espírita práticas que não são da doutrina, que você procura em todos os livros, você não acha, nem na codificação, nem nas obras suplementares, você não encontra. Então, é falta de estudo mesmo, né? Outra coisa que ele diz aqui, que estudar nos permite melhor divulgar e vivenciar a doutrina espírita. Não podemos rogar privilégios. Eu li um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita. Espírito Nora e o médium é Emanuel Cristiano. Uma moça que trabalhava na mediunidade, ela queria ser a médium principal. E o dirigente da casa disse que não havia aquilo ali na casa, né? Todos tinham a mesma condição, estavam todos dentro do mesmo patamar de oportunidade. Então, não necessitava que tivesse um chefe da mediunidade, por exemplo. Mas ela achava que ela tinha condições de ser, porque ela se considerava melhor. Porque tinha pessoas que faziam fila para tomar passes com ela, inclusive, ela era também aplicadora de passes. E ela achava que o passe dela curava, e dos outros passistas, vamos dizer assim, não. Então, como o dirigente da casa não atendeu o que ela queria, ela saiu da instituição e, o pior, levou com ela um monte de trabalhadores que acreditavam que ela era a melhor médium da casa. Não existe o melhor médium na casa. Existe o médium, não é? Mas há pessoas que acreditam que são melhores ou superiores às outras. E aí a casa começou a enfrentar vários problemas. Aí um dia ele sonhou, a espiritualidade é muito amiga da gente, e a espiritualidade orientou esse senhor, né? Então, no desdobramento do sono, durante o descanso do corpo, ele recebeu orientação do dirigente espiritual da casa, que a gente chama de mentor, não é? Que no caso da federação é Itagiba, no caso daqui, quem é o mentor, Luiz? Antônio, que é o mentor espiritual da casa. Eles conversam com os dirigentes, conversam com os trabalhadores da casa espírita também. E aí, o mentor espiritual mostrou o centro cheio de rachaduras nas paredes. Ele acordou no dia seguinte, muito preocupado. Meu Deus, o centro está todo rachado, vai cair. Correu lá para a instituição. Olhou, não tinha parede rachada nenhuma, tudo inteirinho, direitinho. Aí ele ficou... Quando ele teve o descanso, ele pediu, durante as orientações do mentor, ele pediu: meus irmãos, permitam-me que eu não esqueça desse sonho, porque a grande maioria dos nossos sonhos a gente esquece. Os espíritos dizem que a gente só deve lembrar daquilo que é realmente importante, o que não é, a gente não consegue lembrar, né? O nosso cérebro não tem essa capacidade de gravar tudo. Muito embora existam médiums oníricos, mas médiums oníricos é muito raro. Eu só conheço José, o pai de Jesus, que sonhou várias vezes com o anjo que veio falar com ele. E ele se lembrava nitidamente no dia seguinte o que o anjo tinha conversado com ele. Médium assim é dificílimo de encontrar. Então, mas ele pediu, rogou ao Espírito: por favor, eu quero me lembrar do que o Senhor me disse aqui. E ele lembrou que o que aquelas rachaduras queriam dizer é que a instituição estava toda rachada, mas não era fisicamente, era moralmente. Os trabalhadores estavam precisando de atenção especial. E foi aí que ele começou a tomar determinadas atitudes, algumas decisões que foram aos poucos saneando. Na verdade, meus irmãos, a casa ela estava sendo assediada por um espírito muito, mas muito revoltado com aquela casa espírita. E acontece de haver expiações coletivas dentro da instituição, se a instituição não está respaldada no estudo, na oração, na vigilância, no cuidado com as atividades, no cuidado com os trabalhadores.
Então, veja como é importante, não é? A gente se negar ao estudo é, digamos assim, abdicar dessas ajudas que os espíritos podem nos dar. Ou seja, vários outros aqui também que ele vai dizendo, não é? Especular com a doutrina espírita em matéria política. Lamentavelmente, nós estamos enfrentando isso também no meio espírita, viu? Hoje em dia, todo mundo fala de política. Antigamente, as pessoas não davam muita importância à política. Só na época da eleição. Depois que passava a eleição, foi eleito tal, deixava para lá. Mas hoje a gente percebe as pessoas muito preocupadas com a política. A gente ouve na televisão, a gente ouve na rua, na fila do banco. Aonde a gente está, tem alguém falando de alguém, de política, disso ou daquilo. Então, lamentavelmente, alguns espíritas têm caído nessa cilada de conversar política, não é? Em grupos que são grupos de trabalho, por exemplo, quando poderiam fazer isso particularmente. Então, se eu quero mandar alguma coisa da minha opinião para alguém, eu não mando no grupo, porque ali existem pessoas que são simpatizantes a todos. Então, eu faço particular, mas, lamentavelmente, nós vemos aí as pessoas fazendo isso, não é, de forma grupal. Aí eu me lembrei desse alerta de Kardec aos espíritas sobre política. Está na Revista Espírita, de fevereiro de 1862. Kardec diz assim: devo ainda vos chamar a atenção para outra tática de nossos adversários. Quando Kardec fala adversários, ele fala dos encarnados e dos desencarnados também. A de procurar comprometer os espíritas, induzindo-os a se afastarem do verdadeiro objetivo da doutrina espírita, que é o da moral, para abordarem questões que não são de sua competência e que poderiam, com toda razão, despertar suscetibilidades, ou seja, constrangimentos, né? E desconfianças. Também não vos deixeis cair nessa armadilha. Ou seja, já pensou se eu viesse para cá com a camisa do meu candidato, ou se no meu carro tivesse lá as bandeiras, ou sei lá, do meu candidato, eu estaria, de certa maneira, influenciando ou sensibilizando alguém para votar no meu candidato. Né? Uma vez aconteceu isso na federação, meus irmãos, por incrível que pareça. Um trabalhador, simplesmente candidato a vereador, as pessoas descendo da rampa depois da palestra, ele entregando o santinho dele para as pessoas. Quando o presidente viu aquilo ali, ficou indignado com aquela situação. Então, o espírita não pode misturar. Política é um assunto polêmico. Política, a vibração da gente cai, porque a gente começa a se revoltar com as coisas. Então, evitar no momento do trabalho, evitar. Agora, se eu quero conversar política, eu chamo alguém para conversar, particularmente. Agora, ficar popularizando é complicado. Isso faz com que a imagem do espiritismo possa ser comprometida por espíritas distraídos, desavisados, que levam isso em consideração. Então, ele diz assim: afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Vejam que coisa interessante. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral quando ela for boa. Né? Todo mundo esquece do que é bom e começa lá a discussão sem nenhuma necessidade. Procurai no Espiritismo aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Então, os bons espíritos que já estão encarnando na Terra, eles vão ocupar todos os postos sociais. Todos. Vão ser políticos, vão ser profissionais liberais, vão ser procuradores, juízes, vão ser tudo, todas, vão ocupar todos os espaços, para que finalmente nós tenhamos obras sociais de verdade. Porque nós sabemos que há uma boa intenção quando se cria uma ONG, existe uma boa intenção quando se cria uma instituição pública, mas depois os homens que vão tomando conta dessas atividades nem sempre conseguem, não é, suportar as tentações. Uma vez eu vi um trabalho de um especialista sobre políticos, que eles vão lá na maior das melhores intenções,
vão lá representar sua comunidade, vão lá representar o povo, mas diante de tanta mordomia, de tanta facilidade, tráfico de influência, não é toda a alma que resiste à tentação, né? Chico dizia assim, que a tentação é como se fosse um cachorro brabo correndo atrás da gente. E se a gente não se cuidar, o cachorro pega e morde, né? Então, é isso que acontece. Às vezes a pessoa está ali na melhor das intenções, de fazer o bem, de ajudar a sua comunidade, de fazer tudo. A gente não viu nenhuma ação desses homens, por exemplo, na época da pandemia. Eu não vi nenhuma. Então, realmente, a questão aí é de quem está ocupando esses espaços. É isso que a gente tem que olhar na hora até de votar. Quem é essa criatura aí? O que é que ela tem de proposta que realmente vai trazer o bem para a sociedade? Se ela não vai trazer o bem, ela não merece o meu voto. Então, é isso que os espíritas, né? Quando a gente começa a falar dessas coisas, a gente já vai se lembrando. Por isso que é tão importante a gente separar, no momento do trabalho, a gente não se envolver com esse tipo de assunto, para a nossa vibração não cair e virem ao nosso encontro espíritos que estão doidos para ver o circo pegar fogo, não é? Então, é isso que a gente tem que evitar. Por isso que Kardec fez digamos assim, esse alerta, né? E por aí vai, meus irmãos. Então, devemos fazer... acho que a ideia principal aqui de André Luiz é a gente fazer a nossa reforma não por osmose, mas por trabalho mesmo, pelo esforço do dia a dia, de ser uma pessoa de bem, de ser uma pessoa colaborativa. Imagine que nós vamos entrar numa nova era, não é? A era da regeneração. Imagine eu chegar na regeneração ainda com os vícios e as manias do mundo de expiação de provas. Eu tenho que chegar na regeneração regenerada, senão eu não vou ter como usufruir das benesses da regeneração. Então, é deixar os velhos hábitos, como diz aquela palavra bonita, os atavismos, aquilo que nos não é atavia, aquilo que nos prende a velhos costumes, a velhos hábitos, para lá e procurar já, a partir de agora, ser uma pessoa renovada, uma pessoa melhor, uma pessoa, né, muito mais flexível, respeitosa com as diferenças. Isso é que a gente precisa fazer para que nós possamos ter o mérito de usufruir ainda nesta encarnação do mundo de regeneração. Certo assim? Muito obrigada pela atenção, que Deus nos abençoe. Bom final de semana. Obrigado, Adina, pela bela mensagem. Quando você falou lá no planejamento reencarnatório, eu lembrei que nós, quando nascemos, recebemos um passaporte em branco. A viagem terrena nós planejamos, mas a viagem para o outro lado do mundo, que não sabemos nem dia nem hora, ninguém planeja, não é? Deixar um aviso para vocês que amanhã teremos a campanha do quilo, a partir das 7h45, quem quiser vir, quem estiver em tratamento, é um bom trabalho, uma boa terapia para o tratamento, não é? E pedir a nossa irmã para fazer a prece de encerramento. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, irmão, médico das nossas almas, consolo para as nossas aflições, sê conosco, Senhor Jesus, sempre. Sabemos que estás aqui conosco nesse momento, mas desejamos que a sua companhia seja permanente, que nós possamos agir de acordo com isso, Senhor Jesus. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu amor, pelo carinho que nos dedica, pela paciência conosco, seus irmãos ainda frágeis, ainda ignorantes em vários aspectos, mas que com o ensinamento espírita do seu Consolador, Senhor Jesus, buscaremos nos esclarecer, iluminar, e assim irmos deixando de lado para trás os nossos ainda erros, desacertos, porque com o conhecimento que temos, Senhor Jesus, nesse momento, não fazemos de propósito,
mas ainda por fragilidade emocional e espiritual. Abençoe e proteja as famílias do mundo, Senhor Jesus, uma vez que elas são as células sociais importantes para a humanidade, para a regeneração. Que Maria, sua mãe, nossa mãe espiritual, Senhor, possa nos ajudar nesses momentos de tanto materialismo, sensualismo exacerbado, crime, ainda de tanta violência, de tanta maldade com as crianças, com os jovens, com os adultos, idosos, que nós possamos deixar para trás, Senhor, ainda esse desejo que temos de ainda errar, mesmo sem ser de propósito. Muito embora saibamos que há aqueles que fazem de propósito, mas que também oramos por esses irmãos, para que esse desejo possa ser neutralizado lentamente. Que a sua paz, que o seu amor, Senhor Jesus, possam nos alcançar a todos. Abençoe e proteja esta casa de trabalho e de oração, seu mentor espiritual Antônio e toda a sua equipe que cuida dos trabalhadores desencarnados e encarnados desta casa. Abençoe todos os frequentadores, assistidos, trabalhadores. Que a sua paz e o seu amor possa pairar sobre nós, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que nós possamos ter uma boa noite de descanso, um bom final de semana e possamos retornar em outra ocasião para continuarmos o nosso estudo e as nossas reflexões, Senhor Jesus. Muito obrigada pela oportunidade. E assim, repasso a palavra ao nosso irmão Luiz, o nosso dirigente da noite, para que ele possa encaminhar a nossa reunião, ao seu final, em seu nome, Jesus. E em nome de Deus, nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso. Que assim seja, Senhor Jesus. Muito obrigada. E assim, meus irmãos, em nome de Deus e em nome de Jesus, encerramos os trabalhos da primeira fase. Mantenham-se harmonizados para o passe. Uma boa noite.